Olá, amigos, bem-vindos ao canal Pérolas Esparsas, num canal onde você poderá encontrar boa música e muitas mensagens inspiradoras que te levam para mais perto do Salvador. Se você ainda não é inscrito, te peço que se inscreva no canal e não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos, para nos ajudar a levar esperança ao redor do mundo. Olá, tudo bem com você? Enquanto aguardamos a reunião do conclave e a escolha, a eleição do novo Papa, uma vez que o Papa Francisco, como já é bem sabido, faleceu no último feriado de Páscoa, muitas especulações continuam circulando nas redes sociais, muitas pessoas aí com os ânimos até alterados, defendendo esta ou aquela interpretação de profecias como Apocalipse 17. E neste vídeo aqui, eu não vou apresentar assim um estudo detalhado sobre o assunto, até porque depois eu vou recomendar vídeos, materiais, para que você, por conta própria, possa se aprofundar nesse assunto. Eu faço já aqui um apelo para que sejamos realmente bereanos. Muitas pessoas acabam seguindo influenciadores, seguindo esse ou aquele pastor, quando, na verdade, o papel de um cristão, ou melhor dizendo, a atitude de um verdadeiro cristão protestante deveria ser a de buscar por si mesmo, na palavra de Deus, aquilo que deve saber. Os bereanos foram elogiados pelo apóstolo Paulo, os irmãos lá de Bereia. Por quê? Porque justamente faziam isso. Eles conferiam na Bíblia tudo que ouviam. Não é porque o apóstolo Paulo estava pregando que eles iriam aceitar sem conferir na palavra de Deus. Olha que interessante. Faça o mesmo, façamos o mesmo nós todos, né? Vamos conferir na palavra de Deus aquilo que está sendo dito por aí. Não escolhamos ídolos, né? Influenciadores de preferência, de estimação, porque essa não é a atitude de um verdadeiro protestante bereano. Faço o mesmo comigo aqui, né? Eu tenho aqui meu canal, eu agradeço aqueles que me seguem, que me acompanham, louvo a Deus por poder usar essa plataforma aqui para pregar o evangelho, mas eu digo para você também, mesmo que eu vou dizer aqui, confira por você mesmo, analise. Eu vou deixar vários materiais aqui, conteúdos na descrição deste vídeo, para que você possa ir atrás e conferir por si mesmo, assista aos vídeos, abra a Bíblia com oração, estude, há bons livros, bons comentários interessantes. Aqui atrás de mim, por sinal, eu tenho ali, o novo comentário Andrews. Material fantástico, recém-lançado pela Casa Publicadora Brasileira. Recomendo você a ter esse material em casa, esses livros, são 4 volumes, para você ler sua Bíblia, conferir bons comentários bíblicos, formar sua visão, né, teológica com base em estudo, não apenas na opinião, na posição desse ou daquele pastor, líder, orientador, youtuber, ok? Essa é a postura mais correta para todos nós, os cristãos. Muito bem, neste vídeo aqui, e eu já aproveito para pedir que você se inscreva no canal, se não fez isso ainda, acione o sininho para receber as notificações de novos conteúdos, curta, compartilhe, comente, tudo isso faz com que o YouTube perceba a relevância dos conteúdos aqui. Quero lembrar você também de que diariamente eu tenho postado aqui vídeos, pequenos vídeos com reflexões, com base no projeto Revados por Sua Palavra, um capítulo da Bíblia por dia. Em 3 anos teremos lido toda a Bíblia mais uma vez. E para incentivar a sua devoção, aí, o seu momento com Deus, eu então gravo todos os dias esses vídeos comentando o capítulo da Bíblia diário. Você pode receber também esses conteúdos, o vídeo, alguns textos com resumos que eu tenho produzido também ao longo dos anos, no canal do Telegram, no meu canal no Telegram, ou no meu canal no WhatsApp. Vou deixar também aqui na descrição os links para que você possa, se quiser, fazer parte desses canais e receber esses conteúdos, tá bem? Muito bom. O propósito deste vídeo aqui, além de outras reflexões que eu farei aqui ao longo deste vídeo, é mostrar justamente a semelhança que nós encontramos aqui. Eu vou partilhar com você então a minha tela. Aqui está o meu blog outraleitura.com.br. A semelhança curiosa e também perigosa que há entre essa ideia, né, de que as cabeças, ali, os montes, em Apocalipse 17, seriam papas, a semelhança disso, dessa ideia, com a profecia, a suposta profecia de São Malaquias, um santo católico. Olha que interessante. A ideia de que os reis e os montes de Apocalipse 17 representam papas individuais é uma teoria popular em alguns círculos, mas não é compatível com a interpretação profética adventista por diversos motivos sólidos, contextuais, proféticos e históricos. E antes que você
já fique pensando, você agora vai querer atacar de novo esse ou aquele pastor que tem essa ideia. Não, não vou fazer isso. A minha proposta aqui no canal sempre foi e sempre será de debater ideias, de expor ou até criticar ideias, quando elas não estiverem de acordo com a visão da Igreja Adventista que eu defendo, ou até com a minha própria visão, né, teológica, eu vou debater, eu vou conversar a respeito. Então, é preciso levar em conta isso, porque muitas pessoas partem para o ataque pessoal, ou acham que estamos fazendo um ataque pessoal. Pastor Eleazar Domini, pastor Adriano Monteiro não, Sérgio Monteiro, o Adriano Cecílio, eles são tão amigos que às vezes eu confundo o sobrenome. Tem vídeos gravados sobre esse assunto também, e outros pastores também têm gravado vídeos sobre esse assunto, e eu quero dizer mais uma vez que aqui a ideia não é criticar ninguém, né? Nós temos que aprender a debater ideias. Depois eu volto a esse ponto, tá bom? E aqui eu vou apresentar essa ideia, essa aspas, coincidência que a gente vê. Inclusive, não é estranho perceber que muitos evangélicos estão defendendo essa mesma ideia de que ali em Apocalipse 17 estaria descrita a sucessão dos papas a partir de 1929. Uma ideia que não está de acordo com as interpretações mais, eu diria assim, sólidas, hermeneuticamente sólidas, com base na palavra de Deus. E não é a postura, não é a posição da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como já foi dito em outros vídeos aí, né? Primeiro, incoerência com o princípio historicista. A interpretação adventista adota o historicismo, que entende as profecias como se cumprindo progressivamente ao longo da história, desde os dias dos profetas até o fim do tempo. Aplicar a profecia dos 7 reis a 7 papas recentes fere esse princípio, pois, primeiro, reduz uma profecia de amplo escopo a eventos muito recentes. E segundo, ignora o desdobramento histórico do poder da besta Roma papal ao longo dos séculos. Então, o historicismo exige que a profecia seja compreendida em termos históricos amplos, e não apenas em uma sequência curta de indivíduos modernos. 2. Montes na Bíblia não representam papas. Apocalipse 17:9 diz: as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada, e são também 7 reis. Na verdade, o pastor Eleazar também explica isso muito bem num vídeo que eu vou deixar aqui na descrição para você conferir, um vídeo recente no canal dele, Fala Sério Pastor. O anjo ali, ele fala 4 coisas para que a gente não erre. E tem gente que mesmo assim erra, né? Ele fala que as 7 cabeças são também 7 montes, são também reis, né? Então ele vai, assim, olha, é isso e mais isso, né? E montes, orós, a palavra aí no grego, não representam pessoas, não representam papas, tampouco, representam reinos. É assim em Daniel, é assim em Apocalipse. E reis, da mesma forma. Quando nós vemos ali, Apocalipse, Daniel 2, por exemplo, né? Esses metais são reis, né, que virão. A gente sabe que ali representam reinos. Então, muitas vezes, essa palavra é intercambiável, né? Rei ali representando reino. Então, de forma alguma ali, os montes podem representar papas especificamente. Na Bíblia, montes frequentemente representam reinos ou poderes políticos e religiosos, como em Jeremias 51:25, que diz: eis que sou contra ti, ó monte destruidor. Ou Daniel 2, que eu acabei de citar, 35:44, o grande monte que enche a terra representa o reino de Deus, aquela pedra que vem, destrói os reinos, né, que a estátua representa, e se estabelece como um reino eterno. É o reino de Deus, aquele monte. Assim, interpretar montes como indivíduos, como papas, é forçar o símbolo bíblico, já que ele representa sistemas, não pessoas específicas. 3. Reis na profecia representam reinos, sistemas, não pessoas. A palavra reis, em profecia, costuma representar governos ou sistemas de autoridade, não indivíduos. Isso é consistente com Daniel 7:17, que diz: estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra, e nós sabemos que eles representavam impérios. E Apocalipse 13 e também 17, besta é um sistema, e suas cabeças e chifres são potências, não indivíduos. Os 7 reis de Apocalipse 17, segundo a visão adventista, representam 7 fases históricas do poder perseguidor associado à Babilônia. A mulher montada na besta e não 7 líderes religiosos específicos. 4. A cronologia profética não encaixa com papas individuais. Alguns que defendem a teoria dos papas dizem que o texto se refere a 7 papas específicos, geralmente começando com Pio XI, né, lá em 1922. Eles dizem: 5 caíram, um é,
João Paulo II, por exemplo, o outro ainda não veio. É estranho que no tempo de João, ele tenha dito que um sendo esse João Paulo II, um papa aí dos anos 80, 70, né? Então, na verdade, quando você estuda devidamente esse capítulo 17 do Apocalipse, você percebe que ou seja, é aquele que estava reinando, a besta, o poder perseguidor que estava reinando durante o tempo de João. E qual era? Roma imperial, foi quem prendeu João. 5 já caíram, então você pega ali os reinos perseguidores atrás de Roma, né, antes de Roma, e você percebe quais são eles. E um ainda não veio, ou seja, era Roma papal, que herda ali o trono, né, é parte da autoridade do Império Romano e passa a perseguir o povo de Deus. O 8º é o poder que virá, né, alguns acham que podem ser Estados Unidos, ou o próprio inimigo, o próprio diabo, enfim, é algo para se estudar também. Mas, uma coisa é clara, são reinos, não são pessoas. Mas isso é altamente especulativo e muda com o tempo, dependendo de qual papa está no exercício. Ou seja, essa teoria é instável, pois exige recontagens e ajustes frequentes, ou seja, remendos, né? Não há um critério claro para quando começar a contagem. E o texto não dá margem para esse tipo de especulação fluida. 5º, a interpretação adventista é baseada em 7 impérios históricos. Segundo a visão tradicional adventista, os 7 reis que representam 7 poderes perseguidores, os quais sustentaram a falsa religião ao longo da história. Geralmente, a lista é esta: Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã, o que né, era no tempo de João, e Roma papal, que ainda não tinha chegado no tempo de João. O 8º, Apocalipse 17:11, seria o retorno do poder papal no tempo do fim, né, como eu disse, ali sendo usado poderosamente por Satanás, já na consumação, mesmo no fim da história, né, com o apoio das nações do mundo, porque a mulher está sentada sobre as águas, sobre as cabeças, né, uma das cabeças aí do Apocalipse 17, a besta ali sob a mulher, debaixo dela, representa poderes políticos, poderes estatais, porque a mulher representa o poder religioso. O símbolo é muito claro ali, né? Então a conclusão é a seguinte: por que a teoria dos papas está errada? Porque desrespeita os princípios de interpretação profética coerente com a Bíblia. O princípio de interpretação, né, coerente com a Bíblia. Mistura símbolos, montes e reis com indivíduos de maneira forçada. É cronologicamente instável. Precisa de remendos de quando em quando. Enfraquece a mensagem profética ao reduzi-la a especulações de curto prazo. E desvia o foco do verdadeiro sistema de engano global profetizado. E agora vamos tratar um pouquinho da semelhança que há entre esta ideia defendida por alguns de que os 7 papas, 7 montes ali seriam papas, né, com a tal da profecia de São Malaquias. Olha só que interessante. A teoria de que os reis, montes de Apocalipse 17 seriam papas individuais tem alguma semelhança com a suposta profecia de São Malaquias. E essa semelhança ajuda a explicar por que ela é problemática e não se encaixa na interpretação bíblica sólida e historicista como a que a Igreja Adventista defende. Vamos explorar então as semelhanças e os perigos envolvidos. O que é a profecia de São Malaquias? Atribuída a São Malaquias, arcebispo irlandês do século XII, ela lista 112 lemas curtos, supostamente referindo-se aos papas que viriam após o seu tempo. Cada lema teria uma correspondência simbólica, com características, brasão, nome ou ações do Papa correspondente. O último da lista seria o Papa durante a destruição de Roma e o juízo final. Importante. Muitos estudiosos, inclusive católicos, duvidam da autenticidade dessa profecia, apontando que ela só apareceu publicamente quase 400 anos depois da morte de Malaquias. Não é o Malaquias da Bíblia, tá? E que os acertos são convincentes apenas até a data de sua publicação. Depois disso, os lemas ficam vagos e genéricos. Isso é interessante, esse ponto aqui, viu? Então aqui tem um quadro mostrando as semelhanças com a teoria dos papas e em Apocalipse 17, né? Então aqui tem o elemento, a profecia de São Malaquias e a teoria dos papas de Apocalipse 17. Então você tem ali base em papas. Profecia de São Malaquias enumera os papas um a um. A teoria dos 7 papas ali tenta identificar 7 papas profetizados. Sequência literal, então, a de São Malaquias, lemas aplicados a papas em ordem. No caso aqui da teoria, né, baseada em Apocalipse 17, 5 já caíram, 1 é aplicado então aos papas. Já vimos de forma errônea. A aplicação moderna de São Malaquias, usada para prever o fim com o último papa. Usa papas recentes para aplicar uma profecia.
Desvio da profecia bíblica. Malaquias não tem base bíblica. A dos 7 papas em Apocalipse 17 interpreta mal os símbolos bíblicos. Atrai especulação. Malaquias gera curiosidade escatológica rasa. A dos 7 papas em Apocalipse 17 estimula previsões sensacionalistas. E o que é mais triste, como o pastor Eleazar também diz num de seus vídeos, é que tem pessoas que, quando nos vêm criticar esta visão teológica que nós julgamos equivocada, acham que nós estamos assim querendo que o mundo demore muito, que Jesus não volte logo. Isso é totalmente equivocado, né? Se é uma coisa que nós amamos e trabalhamos muito para que isso aconteça, é a volta de Jesus. Trabalhamos em que sentido? Pregamos o evangelho. Eu me dedico à pregação do evangelho, classes bíblicas, estudos bíblicos, missões, desde que me converti na década de 90, porque eu quero muito ver Jesus voltar. Eu quero muito ir para o céu com Jesus e viver com ele, com os salvos, com os anjos. Esse é o maior sonho da minha vida. Se pudesse ver isso acontecer hoje, amanhã, é óbvio que eu gostaria muito disso. Então, por favor, não venha com essa história de que vocês não querem que Jesus volte logo. Não, o que nós não queremos é que especulações vazias e alarmismo criem nas pessoas uma espécie de barreira contra a pregação do evangelho. Quanto mais falsas previsões acontecem e não acontece o que foi profetizado, mais as pessoas se desanimam. Elas desanimam, elas perdem a fé na palavra muitas vezes. Isso que o diabo quer, não é verdade? Por isso que nós temos orientação clara na Bíblia de não marcar datas, de sequer dar a entender que poderia ser nesse ou naquele ano, 2027, 2031. Isso não nos compete. Não é o trabalho de um pregador, de um adventista, fazer esse tipo de alarde, previsão. Nós temos que pregar que Jesus vai voltar em breve, e vai mesmo. Mas não sabemos o dia nem a hora, temos que estar preparados todos os dias. Então, é lamentável que esse espírito de alarmismo, de pregação baseada em datas e em folhas de jornal, acabe trazendo esse espírito que não contribui, não ajuda. Então, não venha me dizer que nós, né, pastor Eleazar, eu, meus amigos aí, pastores que estão pregando na linha de frente, não queremos que Jesus volte logo. É o que nós mais queremos. O que não queremos é que falsas profecias, que especulações, alarmismo teológico e escatológico acabem criando problemas no meio do povo de Deus. Problemas em comum com as duas teorias, de São Malaquias e dos 7 papas em Apocalipse 17. Primeiro, foco em indivíduos, em vez de sistemas proféticos. A Bíblia usa símbolos como besta, cabeça, monte, chifre, etc., para representar reinos, impérios, sistemas religiosos, políticos, não indivíduos. 2. Espírito de adivinhação e especulação. Assim como a profecia de Malaquias é usada por muitos para prever quem será o último papa, essa teoria dos reis, como papas, estimula a mesma curiosidade especulativa, que não edifica a fé, nem conduz a um estudo profundo da Bíblia. Desvia da interpretação bíblica coerente, tira o foco do grande conflito entre Cristo e Satanás e o desloca para detalhes de liderança papal, como se a profecia fosse um tipo de catálogo de papas. E, quarto, ignora a macrovisão profética. Apocalipse 17 precisa ser entendido no contexto do conflito milenar entre a verdadeira e a falsa adoração, e não como uma lista de líderes religiosos. Então, concluindo tudo, a profecia do Apocalipse 17, interpretada à luz do historicismo, revela a atuação contínua e progressiva do poder religioso apóstata que se opõe a Deus ao longo da história. Reduzir isso a uma contagem de papas, como faz a teoria dos reis papas e a suposta profecia de São Malaquias, é distorcer o foco da profecia e enfraquecer a mensagem de advertência e esperança que ela carrega. E aqui eu deixei então 2 links para você verificar esses materiais, né? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link para este post aqui, tá? Que tem no final dele aqui, link, hiperlink, com vídeos sobre esse assunto. E aqui um preze que eu usei já há algum tempo, com a explicação da profecia de Apocalipse 17, tá bom? Depois eu volto aqui novamente ao meu blog para expor alguns outros detalhes, mas agora eu quero mostrar para você um pequeno vídeo aqui que o Dr. Rodrigo Silva gravou um tempo atrás, explicando justamente a profecia de São Malaquias. Eu acho que vale a pena a gente ouvir isso aqui, para deixar bem claro, né, para frisar, entender que essa profecia realmente não se sustenta. E tampouco aquela que parece com essa, que é a profecia a ideia de que os papas seriam papas ali em Apocalipse 17. Vamos ouvir. Vamos falar hoje sobre a famosa profecia do último papa. A profecia de São Malaquias. O São Malaquias da Igreja Católica não tem nada a ver com o profeta Malaquias, que escreveu o último livro do Antigo Testamento.
O Malaquias, ou São Malaquias, existiu. Ele era da Irlanda, se tornou um bispo da Irlanda. A primeira vez que as profecias de São Malaquias foram publicadas foi em 1595. Aí você tem o livro em latim. Foi nesse livro que apareceu pela primeira vez a lista dos papas. E ele traz 112 frases, juntos com, falando de papas. O 112º Papa será esse que vai substituir o Papa Francisco. Então, aqueles que acreditam piamente na profecia de São Malaquias acham que agora vai vir o último Papa. Então, de um lado, você tem a lista dos papas que haveriam de vir ao mundo, mas o nome deles não é dado explicitamente por São Malaquias. É dado um nome codificado, assim como no Apocalipse. Um dos problemas da lista que eu já vou apresentar para vocês, vou mencionar lá à frente, é que ela traz também os antipapas. O que são antipapas? Eram cardeais que queriam o poder papal a todo custo. Mas alguns nomes batem. Esse é que é o problema. Eu vou confesso que quando eu fui ler ali o texto, né? Quando eu fui lendo ali, gente, mas bate direitinho. Quando você chega no 101º Papa em diante, e você vai caindo um pouco a pontificados. O João 23 não tem nada no pontificado dele que você possa chamar de pastor navegante. Não vejo nada. Aliás, o título seria mais apropriado para João Paulo II, que esse sim rodou o mundo. Então aqui começa um elemento de suspeita, porque você tem os nomes ficando aqui muito genéricos. A profecia, ela não pode ser uma coisa a esmo, tem que ser uma coisa acertada. Aí aqui eu tenho um problema com as profecias de São Malaquias. É que até a data que eu coloquei, até o Papa 102, 103 ali, ela acertou milimetricamente. Mas a partir do Papa 103 em diante, aí os nomes começaram a ficar mais genéricos, não dizer nada com nada, e aí que vem a suspeita de alguns. Qual suspeita? Que, na verdade, esse livro atribuído a São Malaquias foi forjado. E como ele foi forjado no século XVI, aconteceu um fenômeno que os historiadores chamam de profecia ex eventu, uma profecia feita depois do cumprimento. Então o Haakon, juntamente com o Will, eles pegaram os papas que viveram desde Malaquias até o tempo deles, e eles forjaram a lista, e como eles estavam falando de papas que já haviam passado, então ficou fácil, porque ele dá um nome codificado de acordo com o papa que realmente aconteceu. Mas como a partir do Papa 102 ou 103 em diante seriam papas futuros, aí eles não tinham como acertar com tanta precisão, então o que eles fizeram? Começaram a colocar nomes genéricos, até chegar ao último Papa. É isso, né? Então acho que ficou bem claro que essa profecia de São Malaquias realmente ela é bastante frágil, né? E assim também como a profecia, aí, a ideia de que os papas ali em Apocalipse 17 seriam os montes, né, e os reis. Eu quero que você ouça agora também uma outra pessoa, essa aqui não é adventista, mas ela acho que resume bem essa ideia que está circulando por aí nas redes sociais, entre os evangélicos, né, e que encontra alguma semelhança assim, com a defesa que alguns fazem, mesmo no meio adventista, dessa teoria dos papas. Escute só. O próximo papa é o falso profeta segundo a profecia. Parece filme de terror, mas está escrito na Bíblia. As 7 cabeças são os 7 montes, sobre quais a mulher está sentada. 7 montes. Qual que é a cidade que está sitiada por 7 montes? Roma. E o que a gente tem em Roma? O Vaticano e a Basílica de São Pedro. E são também 7 reis. Se a gente for interpretar os 7 reis como 7 papas, a gente teria o Pio XI, Pio XII, João 23, Paulo VI, João Paulo I, estamos no 5º. Mas o João Paulo I, quando ele assumiu o papado,
ele tinha uma desconfiança muito grande que tinha maçons dentro do Vaticano. Então, a primeira coisa que ele fez quando assumiu, né, quando ele tomou posse, ele falou que ele ia investigar criteriosamente se tinha algum maçom dentro do Vaticano. E o que aconteceu? Ele desviveu em 33 dias. Sabe por quê? Não, nem vai saber. Porque não fizeram necrópsia. Simplesmente fizeram as cerimônias sem nem investigar de que ele tinha desvivido. Desvivido. É hoje em dia. Mas essa lei ainda funciona. Então tem de 15 a 20 dias para isso acontecer. Então os 200 cardeais de 100 países vão participar desse conclave que vai ser lá no Vaticano. Só que desses 200, só 120 pode participar do conclave. Uma substância onde vai queimar, param, continua ali, né, no isolamento. É meio longo aqui o vídeo, mas ela defende basicamente a mesma ideia, né? Dos papas sendo ali os montes de Apocalipse 17, ou seja, uma ideia que está circulando no meio evangélico, que muitos evangélicos, pentecostais, enfim, de outras correntes, têm defendido. A gente sabe que, infelizmente, a base, a hermenêutica ali, no entendimento das profecias, ela é bastante frágil, né? E agora eu quero que você escute, só que antes de você escutar o próximo vídeo, eu quero voltar àquele ponto da questão do respeito à pessoa, mas a crítica às ideias. No meu canal, especialmente quando eu coloco ali alguns vídeos relacionados com esse assunto, de Apocalipse 17, geralmente isso aí já incendeia ali, né, comentários, alguns eu nem posto, porque nem educados eles são. As pessoas já vêm confundindo as coisas. Vocês estão atacando fulano, pastor Samuel Ramos, né, que é quem defende esse ponto de vista dos papas entre os adventistas, né? Não estamos atacando a pessoa. Lamentável quando a gente vê um comentário como esse aqui, ó, no canal do pastor Eleazar. Lá vem esses filhos de uma égua. Olha que lamentável esse comentário. Que não estudaram como o pastor Samuel Ramos, doutorado na Universidade de Andrews, com inveja do mesmo, contestar suas afirmações. Eu até questiono, né, o cristianismo de alguém que chama, né, pastores desse jeito. Em nenhum momento, jamais, pastor Eleazar, eu e meus outros amigos, né, tratamos com desrespeito qualquer pessoa. Quando nós discordamos de ideias, discordamos de ideias. Alguém disse assim, ele é um doutor em teologia, pastor Samuel Ramos, né? Então ele pode defender a tese dele. Claro que sim, qualquer um, né? Mas doutores em teologia, doutores em qualquer área, sabe que uma tese pode ser contestada, pode ser criticada e pode ser até descartada se percebida falha, né? Qualquer doutor já passou por uma banca, já passou por um escrutínio e teve que dar satisfações de suas ideias. Só para constar, o pastor Samuel Ramos de fato é doutor, né? Ele tem um doutorado em ministério, só que a tese dele foi sobre sexualidade, né? Comportamento. Então, assim, todos nós somos estudantes do Apocalipse, todos nós temos o dever como pastores de estudar as profecias do Apocalipse, né? E um título, mestre, doutor, por mais importante que seja, neste caso aqui, não é o mais importante, uma vez que nós temos que estudar as profecias, temos que estudar aquilo que está na Bíblia, né, e levar em consideração os especialistas no assunto, sim, né, esses devem ser levados em consideração. Então, não vamos para o ad hominem, né, não vamos agora atacar essa ou aquela pessoa, vamos tratar das ideias. E eu gostaria que você ouvisse, então, aqui o que o pastor Samuel fala sobre essa ideia dos papas, né, supostamente ali presentes em Apocalipse 17. E se o Papa Francisco renunciar? Vai entrar outro Papa ainda na 7ª cabeça? E se o Papa Francisco não renunciar e morrer? Então acaba a 7ª cabeça. E então vem o 8º poder, que é o próprio Satanás personificando Cristo. Porque aqui menciona, queridos, no capítulo 17 e no verso 11, e a besta que era e já não é. Essa aqui é a besta do abismo. A besta que era e já não é também o 8º, e é dos 7, e irá à perdição, e vai à perdição. Queridos, esta besta que vai à perdição é a besta do abismo, mencionado aqui no capítulo 17 e no verso 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. A besta do abismo não é a besta que subiu do mar. A besta do abismo não é a besta que subiu da terra. A besta do abismo é a original, é o próprio Satanás, que foi lançado do céu para o abismo. E se o Papa Francisco renuncia? Muito bem, aí um vídeo mais antigo do pastor Samuel Ramos, eu não sei em que ano foi gravado exatamente, ele diz o seguinte, olha só. Existe 8ª cabeça, só existem 7. Como é que o 8º poder pode pertencer aos 7? A única forma
e eu não entendia isso, mas Deus escreveu assim, e hoje nós conseguimos entender. O oitavo hoje, que é o Papa Francisco, é o oitavo poder, pertence aos 7. Por que pertence aos 7? Porque ele pertence à 7ª cabeça. A 7ª cabeça está viva. E se o Papa Francisco renunciar? Se o Papa Francisco renunciar, a 7ª cabeça continua viva. E pode talvez adicionar mais um Papa. Nós vamos entendendo a profecia na medida que ela vai se cumprindo. Na verdade, né, existe contradição aqui, né, porque ele apresenta o Papa Francisco como sendo a 8ª cabeça neste vídeo. Depois, em vídeos posteriores, ele diz que é a 7ª cabeça. Quando o Bento XVI ele renuncia, aí há uma adaptação da teoria para dizer que o Papa Francisco não seria então a 8ª, mas ainda seria a 7ª, porque isso foi arbitrário, né, foi inventado, digamos assim. Quando um Papa abdica, continua sendo aquela cabeça. Né? Então, é complicado isso, né? E agora a afirmação, na verdade, é de que o próximo Papa vai ser o próprio Anticristo, Satanás. Estamos aí, né, na iminência de ver eleito um novo Papa. Pode ser um Papa africano, pode ser um Papa americano, pode ser um Papa italiano, serão seres humanos. E agora? Muita gente aí está tentando, de novo, né, fazer adaptações a essa teoria. Então, de novo, né, repito isso, né, com todo respeito ao pastor Samuel, já estivemos juntos numa ocasião, conversamos, eu acho uma pessoa muito agradável, um homem de Deus, né, como outros também, sobre os quais eu, aqui no canal, falo, das ideias dele eu falo, melhor dizendo, né, deles. Então, são pessoas a quem eu respeito profundamente, mas lamento, né, que essas ideias sejam defendidas com tanto zelo e elas vão de encontro, né, àquilo que a igreja ensina e vem ensinando, né. Eu quero voltar agora aqui ao meu blog. Deixa eu mostrar para você algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, quero convidar você a assistir, tá, a este vídeo aqui, muito bom. O pastor Eleazar aqui, ele detalhou muito bem essa profecia de Apocalipse 17. Quem são os 7 reis de Apocalipse 17? São papas? Qual a melhor interpretação? Por favor, assista a este vídeo. Eu acho que é um dos mais completos sobre o assunto que eu já vi. Aí, aqui, bom, isso eu vou ler depois, né, quando gravar aqui o Notícia da Semana, que é um detalhe interessante. É possível papa aqui, né, o Sarah, Robert Sarah, conservador, cardeal da Guiné, pode se tornar o primeiro papa negro da história. Tem um americano também, que está no páreo, né, alguns ali, acho que italianos também, mas a tendência parece que é ser a de um papa conservador agora. Isso tem, com certeza, algumas implicações proféticas, mas eu vou deixar isso para um outro momento, para a gente conversar sobre esse assunto aqui, tá bom? Papa Francisco morreu. O que acontece? Quem será o 8º rei da profecia? Aqui é a contribuição do pastor Adriano Cecílio, também faz aqui uma exposição interessante sobre esse assunto, né? Antes ainda da morte do Papa, ele já tinha gravado alguns vídeos sobre o tema, né? Então, convido você a assistir também. Vamos lá. Aqui. Isso aqui é muito, muito importante. Orientação de Ellen White para quem gosta de defender ideias particulares em oposição à igreja. Seria muito importante que essas pessoas que gostam, quem sabe, eu vou usar uma palavra meio forte, mas não deixa de ser isso, às vezes parece isso, né, de idolatrar pessoas, de idolatrar líderes, idolatrar influenciadores. Seria muito importante que essas pessoas que são adventistas, que levam a sério o dom profético de Ellen White, levassem em consideração isso que eu vou ler para você agora, tá? Porque Deus trabalha com um povo, com uma igreja. Deus, ele preza pela unidade. Se você leu aí as cartas de Paulo, você percebe quantas vezes Paulo falou sobre a importância da unidade. E ali em João 17, Jesus orou por isso, né? Que eles sejam um. Não quer dizer que nós vamos perder nossa individualidade, nossas características, né? Mas que nós vamos trabalhar como um corpo unido, uma igreja unida. E aqui, veja só, há um texto de Ellen White que aborda a importância de submeter novas ideias ou interpretações particulares das Escrituras à consideração de irmãos experientes. Encontra-se em Testemunhos para a Igreja, volume 5, páginas 291 a 293. Aqui eu coloquei o link para você ter acesso, então, a esses textos, né, no Ellen White Books. No texto, aqui no Testemunhos para a Igreja, ela diz o seguinte: a única segurança para qualquer de nós está em não recebermos nenhuma nova doutrina, nenhuma interpretação nova das Escrituras,
antes de submetê-la à consideração dos irmãos de experiência. Apresentem-na a eles com espírito humilde e pronto para aprender, fazendo fervorosa oração. E se eles, esses líderes da igreja mais experientes, né, não virem luz nisto, atendam ao seu juízo, porque na multidão de conselheiros há segurança. Mesmo que talvez a pessoa tenha uma ideia que está correta, mas se a igreja entender que não é o momento para isso ser apresentado, Deus trabalha com as pessoas, né, com o grupo, com uma igreja, com um corpo, não com indivíduos que trabalham de forma independente e, pior, né, ensinando coisas que são contrárias ao entendimento da igreja. Este conselho enfatiza a importância da humildade, da busca por orientação coletiva da comunidade de fé, prevenindo que interpretações individuais levem a desvios doutrinários ou confusão espiritual. Deus tem na terra, outro texto aqui de Ellen White, Testemunhos Seletos, volume 2, Deus tem na terra uma igreja que é seu povo escolhido, que guarda os seus mandamentos. Ele está guiando não ramificações transviadas, mas não um aqui, outro ali, mas um povo. Deus está guiando um povo. Eu creio nisso de todo o meu coração. E um outro texto aqui, Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos. Esse livro aqui é especialmente para nós, os pastores, tá? Obreiros, né, da causa de Deus. Insto com os que professam crer na verdade, que andem em união com os irmãos. Não procureis dar ao mundo ocasião de dizer que somos extremistas, que somos desunidos, que um ensina uma coisa e outro outra. Evitai a dissensão. Então, meu apelo, do fundo do coração, para qualquer pessoa que esteja me ouvindo agora e que talvez seja muito aí, que considere muito importante o seu ponto de vista, né, que acha que tem que pregar essa nova luz que recebeu, se você percebeu que essa nova luz está em desacordo com aquilo que a igreja ensina, que Deus tem revelado para a sua igreja, para o seu povo, será que não é o momento de você, com humildade, reconhecer isso? Quem sabe até, se for o caso, se retratar, reconhecer que errou, qual o problema, né? É perfeitamente possível fazer isso. Ou então, né, submeter a outros e buscar o conselho, a multidão dos conselheiros, como diz a Bíblia, né? Então, pense nisso, né? Será que vale a pena continuar defendendo esse ponto de vista e lançando assim descrédito, talvez, à causa de Deus, criando confusão, ou até parecendo semelhante a essas ideias que não correspondem à verdade, né? São Malaquias, as ideias dispensacionalistas, ideias de evangélicos que não levam tão a sério assim a escatologia bíblica séria, né? Então, repense isso, né? Outro vídeo importante aqui, ó, a morte do Papa Francisco, que é a teoria mirabolante dos 7 reis, papas de Roma. Gente, tem material, né? Vídeos estão gravados, existem livros, temos material sólido para você pesquisar. Não vá nessa de Apolo, ou Paulo, ou esse ou aquele, vá à Bíblia, vá à revelação de Deus que ele deu à sua igreja, e aí você vai ter segurança. Né? Com a morte do Papa Francisco, muitas teorias reacendem, especulando as profecias de forma sensacionalista. Qual deve ser a nossa postura diante dos últimos eventos envolvendo a morte do Papa? Será que o próximo Papa será o Anticristo? Esse é o vídeo em que respondo, pastor Eleazar, né, e mostro os perigos da teoria dos 7 reis, defendida pelo pastor Samuel Ramos e outros mais, né? E aqui o pastor Eleazar foi muito, muito educado. Ele fala a mesma coisa que eu, e até com mais ênfase, né, de que nós temos que respeitar as pessoas, mas precisamos submeter suas ideias ao assim diz o Senhor. Separem as coisas, né? Nós não estamos atacando ninguém, estamos atacando ideias, estamos criticando e questionando ideias. Simplesmente assim. Isso aqui eu já li para você, as semelhanças, e agora aqui tem uma sequência de vídeos do meu canal que eu deixo aqui já selecionados para você, viu? Tome um tempo aí, quem sabe aí no sábado à tarde, né, no domingo, para assistir esses vídeos, para formar a sua visão a respeito desse assunto, né, com base na Bíblia. Apocalipse 17 é sobre papas? Assista aos vídeos abaixo e tire suas conclusões. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vídeos sobre esse mesmo assunto, tá bom? Então deixo aqui com você esse desafio, esse convite, para que você estude, para que você seja um verdadeiro bereano, né? Confira tudo na palavra, confira tudo na revelação de Deus, para formar sua visão de mundo a respeito disso. E saibamos que sim, Jesus breve voltará.
e que nós temos que nos preparar para a volta de Jesus. E Deus permite que muitas vezes heresias, ideias diferentes, coisas assim aconteçam, para que nós nos voltemos para a Bíblia, para que nós estudemos de novo a Bíblia, e assim tenhamos uma posição sólida sobre esse e outros assuntos mais. Deus te abençoe grandemente. Eu quero encerrar esse vídeo com uma oração. Quero pedir a Deus que nos ajude a nos manter unidos, com um olhar na Bíblia, um olhar nos acontecimentos, mas, sobretudo, com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque um dia essa mensagem maravilhosa da volta de Jesus nos alcançou. Eu te agradeço, Senhor, porque me tiraste de Babilônia, me trouxeste para o teu povo remanescente, aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé, o testemunho de Jesus, que é o Espírito de Profecia. Obrigado, Senhor, por essa luz que brilha sobre nós, da tua palavra, da tua revelação. Ajuda-nos a estudá-la com seriedade, com responsabilidade, com oração, com reverência, e pregar aquilo que é a pura verdade, revelada pelo teu Santo Espírito. Ó Pai, que a unidade da igreja, ela seja um dos nossos alvos também. Que nós, como povo, marchemos de mãos dadas, unidos, jamais voltando as armas contra a igreja, jamais pregando de forma contrária aquilo que a igreja tem ensinado, porque nós entendemos que a igreja é o corpo de Cristo e que há segurança quando nós pregamos de acordo com aquilo que tu revelaste a esta tua menina dos olhos, como diz Ellen White. Bom Deus, abençoa os nossos amigos, abençoa esses pastores, esses influenciadores que têm usado as redes sociais para divulgar essas ideias. Toca o coração de cada um deles e nosso também, Senhor. Se houver erro em nós, que tu nos apontes também, para que nós possamos corrigir nossa rota e continuar caminhando nessa plataforma sólida da verdade da tua palavra. Bom Deus, dá-nos a tua paz e que o senso de missão esteja sempre ardendo em nosso coração, de pregar o Evangelho, de falar da volta de Jesus a todos aqueles com quem entrarmos em contato e de viver à luz das verdades que nós conhecemos. Nós oramos e agradecemos tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.